Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para compartilhar algumas experiências de vida minha. Meu nome é Priscila, tá? Eu tenho 39 anos, sou cristã, casada e sou da cidade de Bauru. E eu vou compartilhar com vocês aqui as experiências de vida que eu tive com a cirurgia bariátrica, tá? Vou contar um pouquinho para vocês aqui da minha história, porque foram duas situações e eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Eu acho legal compartilhar porque a primeira situação eu vejo muitos vídeos, né, das pessoas que postam falando da sua experiência com a cirurgia bariátrica, que fala sobre o seu emagrecimento, né, fala cada etapa sobre a cirurgia bariátrica. Eu vou ser bem resumida aqui sobre a minha primeira cirurgia, tá? Porque depois eu vou falar também da minha segunda cirurgia que eu tive que fazer. Eu vou contar aqui também porque foi uma situação que eu vivi e quando eu descobri que eu precisava fazer uma segunda cirurgia, eu fui pesquisar nas redes sociais e não achei ninguém falando sobre isso. Eu não achei nenhuma pessoa, tipo, comentando sobre a conversão da cirurgia sleeve para bypass. Então, eu via relatos de médicos, né, falando sobre a cirurgia. Mas uma pessoa que passou por isso, eu não vi nenhum vídeo. Então, eu vou compartilhar com vocês essa experiência também, porque eu acho que é uma situação que várias pessoas vivem, né? Várias pessoas passam por isso. Eu não sei o porquê algumas não falam, mas eu vou falar os dois motivos, tá? Que me fez ter que recorrer a cirurgia da conversão, né, da sleeve para bypass. E então eu vou explicar certinho para vocês aqui. Bom, a minha primeira cirurgia que eu fiz foi a sleeve. Eu fiz ela no dia 11/2/2016, há 9 anos atrás. Por que que eu decidi fazer a cirurgia bariátrica há 9 anos atrás? Gente, nessa época eu tava pesando 120 quilos. Eu tava extremamente gorda, obesa, né? E assim, eu já não me sentia bem comigo mesmo, eu já não conseguia encontrar roupa para vestir. Eu tentei diversas maneiras de emagrecer. Na minha adolescência eu tive muita dificuldade, né, com o peso, mas eu nunca tinha chegado no peso que eu cheguei para fazer a cirurgia bariátrica. Eu vivia tomando remédio, sabe, subtramina, passava por nutricionista, endocrinologista, ia para academia, mas nada me ajudava. Eu perdi um tanto de peso e depois, quando eu tinha o reganho, eu voltava o dobro do que eu tinha perdido da primeira vez. Então, eu sempre sofri com obesidade. E aí eu tomei a decisão de fazer a cirurgia por conta disso, porque eu não estava bem comigo. As minhas pernas já doíam muito, sabe? Eu tinha muita dor no pé. Eu achei até que, na época, é até engraçado, né? Era esporão. E eu lembro que o médico falou assim pra mim, não, minha filha, não é esporão não, é que você tá acima do peso mesmo. Então, por isso que as suas pernas doem, por isso que o seu pé dói. Eu lembro de uma experiência que eu tive, que aí foi o limite para mim. Foi no Termas de Laranjais que eu fui, com 120 quilos. Aí, gente, eu cheguei lá no parque, eu, meu esposo e minha mãe, né? Que a gente foi, eu tava de férias na época. E eu fui passar o dia lá. Gente, foi, eu acho que a pior coisa da minha vida. Eu não conseguia andar nos brinquedos. Tipo assim, tinha um brinquedo lá que era uma bolha, que você tinha que subir na corda, sabe? E subir na bolha até lá em cima para depois descer. Acho que algumas pessoas que foram lá no Termas sabem do brinquedo que eu tô falando. Gente, eu não conseguia. Eu tinha medo de descer nos tobogãs. Eu tenho medo mesmo, né? Eu não tenho coragem, mas na época eu olhava aquele tobogã tão pequenininho, eu falava, gente, eu vou entalar nesse tobogã. Então eu não ia nos brinquedos. E tipo assim, depois de meia hora, 40 minutos andando no parque, eu já tava morrendo de dor nos pés, morrendo de dor nas pernas, sabe? Eu não pude aproveitar muito, porque eu sentia muita dor
né, para andar, essas coisas, era muito ruim. Então eu saí daquele parque assim, pior do que eu fui, sabe? Eu fiquei muito mal mesmo, muito mal. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Aí foi quando deu o estalo, eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude. E nesse decorrer desse tempo, que eu tava pensando em tomar uma atitude, nunca me passou pela cabeça, tá, gente, em fazer a cirurgia bariátrica. Mas eu tive uma amiga minha, amiga irmã mesmo, de coração, a Késia, ela passou por essa cirurgia, ela fez a cirurgia, eu acho que ela tava com um mês de cirurgia, e a gente se encontrou e ela começou a falar da cirurgia, sabe? Pra mim, as experiências que ela tava tendo, né? Dentro desse mês, eu acho que fazia um mês, 2 meses que ela tinha feito a cirurgia. E ela tava contando as experiências dela pra mim. E ela me incentivou muito, 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 muito a fazer essa cirurgia. Ela falou, Pri, vai atrás, você tem Unimed, vai atrás, sabe? É mudança de vida. E aí eu falei, eu vou atrás disso daí, pra saber. E fui. Eu pesquisei aqui em Bauru, né? Um dos médicos que fazia a cirurgia bariátrica aqui, e me indicaram muito o Dr. Roberto Dagler, aqui de Bauru. Então eu fui, mas antes de ir, gente, para a consulta da cirurgia, eu falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, decidi fazer a cirurgia bariátrica. Minha mãe foi, assim, de início, totalmente contra, porque minha mãe, ela é auxiliar de enfermagem aposentada. Então ela já viu de tudo, sabe, nos hospitais. E ela teve amigas que quando surgiu a cirurgia bariátrica, na época, né, de 9 anos atrás que eu fiz a minha, há 10 anos atrás da minha tinha surgido a cirurgia bariátrica. E ela falou que perdeu, né, algumas amigas por conta dessa cirurgia. Eu falei, mãe, não tenho mais o que fazer. Eu já tentei de tudo, eu tô desmotivada e eu preciso fazer a cirurgia, porque senão a senhora vai ter uma filha nova depressiva. E numa cama, porque eu não tinha mais ânimo pra nada. E a tendência era o quê? Engordar, 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 sabe? Então ela, depois disso que eu falei com ela, ela falou, marca a consulta e vamos. Aí ela foi comigo na consulta, conversei com o doutor. Ele fez, pesou lá, fez os cálculos e falou que realmente eu precisava mesmo fazer a cirurgia. Me deu todos os exames que tem que fazer. Eu já saí de lá, né, na primeira consulta, decidida mesmo. Peguei todas as guias dos exames para fazer. Ele me explicou certinho, porque você tem que fazer vários exames, passar por 4 especialistas, né? Que todo mundo que fez bariátrica sabe como que funciona. Eu não sei se eu vou lembrar aqui, mas eu tive que passar pelo cardiologista, pela nutricionista, tive que passar pelo endócrino, né? E psicóloga também. Eu tive que fazer algumas sessões com a psicóloga. E fora os exames, né? Vários exames de sangue que tem que fazer, exames de abdômen, essas coisas, vários exames. Então eu peguei todas essas informações, todas as guias dos exames e comecei a minha trajetória, gente. Não foi fácil, né? Mas comecei a minha trajetória e eu tava totalmente decidida mesmo, com medo, mas decidida a fazer a cirurgia bariátrica. E aí fui atrás, fiz todos os exames, sabe? Passei pela psicóloga, tive um tratamento de choque, né? De choque não, eu falo de realidade. Porque a cirurgia bariátrica, gente, ela não é um milagre, sabe? Se você não se cuidar, a cirurgia bariátrica, eu falo assim, 30% que ela te ajuda a emagrecer. O resto é a nossa cabeça, né? A nossa cabeça e a nossa mudança de estilo de vida, que a gente tem que mudar, não tem o que fazer. A gente tem que mudar nosso estilo de vida, tem que mudar a forma de pensar, enfim. Então, eu passei aí por um tratamento que eu falo aí de choque, porque me trouxe, né, várias realidades, várias coisas que eu fazia e que eu ia ter que mudar. Eu ia ter que virar a chave e mudar.
E aí no dia 11/2 de 2016, eu fiz a minha cirurgia. Que nem eu já tinha falado, eu entrei no centro cirúrgico com 120 quilos, né? E eu consegui perder, gente, nessa cirurgia, 55 quilos. Eu cheguei a pesar 65 quilos. Aí eu ficava entre 65, 68. Tipo assim, eu tava bem determinada, sabe? A emagrecer. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês verem o meu antes e depois, tá? Da cirurgia. Pra vocês verem o tanto que eu perdi. Eu tava muito focada nisso. Ia muito pra academia, sabe? Ia direto pra academia. E eu consegui um resultado legal. Eu tava feliz comigo, sabe? Mesmo passando por várias situações, porque assim... a cirurgia bariátrica, é o que eu falo, é 30%, o que muda é a nossa cabeça e as nossas atitudes. Ok, eu comecei a fazer isso, né? Eu mudei a chavinha e fui correr atrás do prejuízo. Só que o que acontece? Não é fácil, porque, tipo assim, ó, você faz a cirurgia, você tem que ficar de repouso. A cirurgia tem a dieta líquida. Gente, eu acho que a pior coisa é essa dieta líquida. Tem gente que fala, né? Na época eu assisti muitos vídeos das pessoas que fizeram a bariátrica e que não tiveram problema com a dieta líquida, mas eu tive. Foi horrível pra mim a dieta líquida, foi horrível. Horrível mesmo. Foi, eu acho que os 20, 30 dias piores da minha vida que a gente tem que ficar tomando só líquido. Eu lembro que no começo, acho que nos 10 primeiros dias, formou afta na minha boca por causa da mastigação, sabe? Um mau hálito, porque você não tem a mastigação. Eu fiquei muito mal, gente. Não foi uma experiência boa, mas eu falo assim, eu não me arrependo, sabe? Valeu muito a pena, mudou mesmo a minha vida, totalmente, e eu me mantive regradinha, assim, por 6 anos, depois da minha cirurgia. Só que o que aconteceu? Eu vou contar para vocês aqui o porquê que eu fiz a conversão da cirurgia sleeve para bypass,